Neste momento, meus amados, estaremos ouvindo uma mensagem da parte de Deus, evangelista irmão Valmiro. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Como os irmãos estão sobre seus pés, vamos ler a palavra de Deus. No Antigo Testamento, nos profetas menores, estaremos lendo no livro do profeta Amós. O capítulo é o de número 3. Professor Elinaldo, por favor, nos ajude. Amós fica entre... Joel? Fica entre... O professor Elinaldo fica entre Joel e Obadias. Aí fica um itinerário mais fácil para a igreja encontrar, né? Vamos lá. Fala aí que eu não... Logo após Jeremias, nós temos Oséias, Joel e Amós. Ficou fácil agora, não ficou? Pode procurar com bastante tempo. Estaremos lendo no capítulo 3, estaremos lendo o versículo 6, 7 e 8. Posso ler? Vamos lá. Tocar-se a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerás? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Assentai-vos, muito obrigado. Irmãos, eu estou agradecido a Deus por essa rica oportunidade, também agradeço ao pastor, que em meio a tantos homens de Deus que estão na minha retaguarda, capazes de estar ministrando a palavra de Deus, coube a mim o pastor passar essa responsabilidade. Que Deus em Cristo Jesus o abençoe. Também estendo a minha saudação àqueles que estão nos acompanhando aí no YouTube e aqueles que também posteriormente estarão ouvindo esse culto, né? Não só a mensagem, mas o culto, né? Eu tenho, assim, o bom costume, se eu não estou aqui, eu estou acompanhando os cultos no meu trabalho. Não dou lá, como disse o professor Elismar, o feedback, né? Mas estamos lá acompanhando os ensinos e assim por diante e sendo abençoado. Muito bem. Meus irmãos, nós lendo a Bíblia Sagrada, nós logo vamos perceber que o Deus a qual nós servimos, ele é um Deus que se revela, é um Deus que sempre se revelou de uma forma extraordinária e de uma forma compreensível para todos os seres humanos. Foi Deus que se revelou a nós, foi Deus que veio ao nosso encontro, foi Deus quem nos encontrou. Não foi nós que encontramos a Deus, não foi nós que estávamos tateando, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, nós estávamos à procura de alguma divindade para nós adorarmos, e de repente nós, no acaso, nós nos deparamos com Deus, e encontramos a Deus, e passamos a adorar a Deus, e descobrimos quem é Deus. Não. Deus, Ele nos criou, Ele nos fez, Ele nos formou, e Ele então vai e se revela para cada um de nós. E a revelação de Deus, ela tem 2 pontos focais. Primeiramente, Deus se revela quem Ele é. E depois, Deus revela qual é os seus propósitos. Assim, esses 2 focos da revelação de Deus. Quando Deus se revela quem Ele é, a melhor definição da revelação da pessoa de Deus está no livro de Êxodo, capítulo 3, quando Ele se revela ao profeta Moisés. Lá ele diz da seguinte forma:
quando Moisés lhe pergunta. Deus aparece para Moisés e disse da seguinte forma: olha, vai e tira o meu povo da terra do Egito. Moisés, como conhecia todas as divindades do Egito, porque o Egito era um país politeísta, isto é, adorava diversos deuses, diversas divindades falsas, e cada um desses deuses tinha um nome. Moisés também queria saber o nome de Deus, para apresentar Deus com um nome, quando perguntasse quem é o nome do Deus que está lhe mandando para tirar esse povo do Egito. E Faraó posteriormente foi e disse: quem é Deus cuja voz eu ouvirei para eu fazer deixar Israel? Então Deus diz para Moisés: Moisés, vai e diga para esse povo que eu sou o que sou. Quando a Bíblia diz assim, quando essa é uma expressão tão forte na Bíblia, que nós não conseguimos entender ela no seu mais profundo significado. Porque quando a Bíblia diz assim, eu sou o que eu sou, primeiramente Deus está dizendo a seguinte coisa: eu sou autoexistente. Quer dizer, eu não vim de lugar nenhum, eu não fui criado, eu não fui gerado, eu não fui feito, eu não dependo de ninguém, eu não tenho princípio, eu não tenho fim, eu não preciso de ninguém para estar comigo. Eu existo por mim mesmo, eu sou o que eu sou. Era isso que Deus estava falando para Moisés. Vai lá e diga que o eu sou enviou a vós. E em segundo, nesse ponto focal, Deus revela os seus propósitos. Mas quando Deus revela os seus propósitos, Ele então estabelece uma relação de confiança e parceria com o ser humano. Deus passa não a confiar no ser humano, como se Deus não conhecesse o ser humano, mas sim Deus confia algo ao ser humano, para que o ser humano faça. Deus coloca algo na mão dele para que ele faça. E nessa relação de confiança e parceria, Deus chama homens para representar Deus na terra. E Deus se revela a ele. E Deus nunca na história, Deus pegou a humanidade, ou pegou o indivíduo de surpresa, sem antes ele ter avisado, ele ter advertido o que ele iria fazer. Então ele toma homens, e ele toma mulheres, para fazer cumprir-se a sua vontade na face da terra. Isso aqui que eu estou falando para vocês, não é uma mensagem motivacional, para deixar vocês empolgados. O que eu estou falando para vocês é Bíblia. Deus toma homens, numa relação de confiança, numa relação de parceria. E então o que Deus faz? Quando Ele se revela para o homem, quando Deus está para fazer algo, Ele então chama alguém e Ele revela. E nessa parceria e nessa confiança, lá no livro de Gênesis, Deus chama um homem por nome de Noé. Deus poderia muito bem, sem entrar em contato, sem comunicar com nenhuma pessoa, depois que o gênero humano entrou numa corrupção total, Deus poderia do nada mandar aquela chuva e fazer-se com que as águas subissem e exterminasse todos os seres humanos. Mas Deus não. Antes Ele fala assim: vou chamar Noé, e então vou estabelecer e vou confiar a Noé uma mensagem, e vou fazer aqui uma parceria com Noé. Noé, eu mando chuva, eu mando dilúvio, eu vou ter a mensagem de advertência, mas quem vai pregar a mensagem de advertência é você, Noé. Quem vai construir uma arca é você, Noé. Quem criou as árvores fui eu, mas quem vai serrar a madeira, quem vai construir a arca é você. Deus poderia tudo num estalar de dedos fazer isso, mas não, Ele chama Noé e fala: Noé, construa uma arca. Isso é parceria, isso é confiança que Deus tem com o homem, na hora dele, quando Ele se revela para o homem os seus propósitos. Deus sempre fez isso, Deus está fazendo isso, e Deus fará isso no futuro. Então Noé vai naquela parceria com Deus, naquilo que Deus confiou nas mãos de Noé. Noé vai então e constrói a arca. E no término,
de construir, da arca estar construída, então Deus, Noé, agora é comigo, Noé. Entra na arca tu e a tua família. E Noé entra na arca. E então Deus manda o dilúvio. Deus então cumpre com a parte dele. Mas o homem tem que cumprir e fazer a parte que Deus lhe confiou. Porque nunca Deus fez algo sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus trabalha dessa maneira. Mas Deus precisa fazer isso? Não, Ele não tem necessidade de fazer isso. Deus podia agir de forma diferente? Sim, Ele poderia agir de forma diferente, mas na sua eterna vontade, na sua inquestionável vontade, é assim que Ele decidiu fazer, é assim que Ele decidiu agir, e quem somos nós para falarmos com Deus que essa não é a maneira correta? Porque essa é a maneira que vem dado certo, e essa maneira de Deus de agir é algo que não é produto da mente humana, é algo que é produto da mente divina na hora dele agir. E Deus não pode ser questionado no seu modo de agir. Posteriormente, a nação de Israel nasce ali no livro de Gênesis capítulo 12, e Deus logo de antemão diz que essa nação vai ser escravizada no Egito por 430 anos, mas Deus ia estender os braços e ia dar um livramento grande para essa nação. Como Deus já havia prometido 400 anos antes, quando a nação estava ali num processo, vamos dizer, embrionário, somente com um casal de velhos, Deus, como prometeu isso, Deus poderia então lá agir novamente. Mas novamente Deus estabelece uma relação de confiança e uma relação de parceria com um homem por nome de Moisés. Moisés, logo no princípio, quando ele tinha aproximadamente 40 anos, ele vê os seus irmãos ali, sofrendo ali debaixo do jugo da escravidão, e ele então tenta, sem ter uma parceria de Deus, sem ter uma revelação de Deus, agir por conta própria, e tudo dá errado. Então ele foge então para o deserto, e após estar lá no deserto, Deus então aparece para Moisés, em meio a um sarçal que queima, mas não se consome. E então Deus fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é solo santo, é terra santa. E Moisés então se aproxima para ver quem estava falando com ele. Então Deus brada de dentro da sarça e dá ordem para Moisés descer ou voltar para o Egito, para ali então tirar o povo do Egito. Deus poderia agir de forma diferente, tirando o povo ele por si próprio, tirando. Deus poderia e pode fazer, ele tem capacidade de fazer isso, mas não. O que Deus faz? Deus chama Moisés e manda Moisés para o Egito. E diz assim: Moisés, o que eu vou fazer no Egito vai ficar registrado para as nações posteriores, porque o que eu vou fazer no Egito nunca será feito em outro país. E Deus, por intermédio de Moisés, vocês conhecem muito bem a história, ele fez coisas extraordinárias lá no Egito. Mas tinha uma parceria entre Deus e entre Moisés. Eu fico traçando aqui um paradoxo entre os personagens bíblicos, entre Moisés, entre Abraão e entre Noé, e entre a minha pessoa e a nossa pessoa nos dias de hoje. Vocês sabem quando é que Deus faz, ou quando é que Deus vai? É quando nós vamos, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, ela é a coluna e sustentáculo da verdade na terra. Mas o que acontece com nós? É o inverso da história. Deus estabeleceu uma parceria e uma confiança com a igreja, colocou o nome dele na igreja,
ungiu a igreja, abençoou a igreja, deu os dons para a igreja lutar contra as hostes do mal e fazer a obra, pregar o evangelho, libertar os oprimidos, curar os enfermos, levar esse evangelho que salva, que liberta, para esse mundo ardio e corrompido da nossa época. Mas sabe o que acontece? Eu, Valmiro, o que acontece comigo? Eu chego na minha casa de manhã, à tarde ou à noite, ou seja, no meu trabalho, sabe o que eu faço? Eu faço da seguinte maneira: eu dobro os meus joelhos e fala assim: Senhor, eu estou aqui orando na tua presença e agora eu quero que tu faça uma coisa. Deus, vai nos hospitais, Deus, vai nos presídios, Deus, vai nos manicômios, Deus, vai nas praças, Deus, vai nas casas. E eu começo a dar uma lista para Deus, para que Deus venha fazer a obra que Ele ordenou, em uma questão de confiança, de parceria, para mim, para você, para a igreja fazer. Mas eu inverto esse processo e dobro o meu joelho e coloco o serviço tudo na responsabilidade de Deus. Vai, Deus vai no presídio, Deus vai, mas se você for, Deus é muito mais representado lá nos presídios, lá no manicômio, no lugar que você colocar os seus pés. É isso que acontece com nós, é isso que acontece com a minha pessoa. Toda a responsabilidade que é minha, eu coloco sobre os ombros de Deus, e eu mando Deus ir. Quem sou eu para mandar em Deus? Quem sou eu para dar ordem em Deus? E é isso que está acontecendo. Deus vai quando você vai. Quando Deus ordena, você faz, porque Deus está fazendo. Deus em ponto nenhum, Ele fará alguma coisa sem antes não ter revelado os seus segredos, ou os seus mistérios, ou os seus arcanos aos seus servos, os profetas. Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu lembro-me muito bem que uma vez um cooperador fez um convite para mim. No meio da semana ele disse o seguinte assim, ele falou assim: Valmiro, no sábado de manhã vamos fazer um trabalho de evangelização e de visitas. Eu achei um pouco estranho isso, porque a gente era novo, convertido, mas como que é esse negócio? Não, a gente faz visita, prega o evangelho para as pessoas, ora pelas pessoas, convida as pessoas para estarem na igreja, e Deus vai ser conosco. Ele já era um obreiro experiente, eu era inexperiente, e assim nós fomos. Irmãos, eu tive as das maiores experiências espirituais na minha vida. Eu nunca vi Deus fazer tanta coisa por intermédio de mim e desse obreiro, mais na vida desse obreiro, outras pessoas, como eu vi naquele dia. Em primeiro lugar, nós estávamos passando em uma casa. Vai ver que antes eu tinha orado, mandado Deus ir na favela, né? E eu mesmo não ia, não. Eu só mandava: Deus, vai na favela, Deus vai na favela, vai, mas se você for, é bem melhor. Aí então, nós estávamos passando, de repente, uns adolescentes gritaram, falaram assim: ei, vocês são crentes? Eu falei: sim, nós somos crentes. Falei: então venha orar por minha mãe, que a minha mãe está doente. E então nós entramos na casa, eu pensei assim, que estava com uma dor de cabeça, uma febre, uma gripe ou algo parecido, mas não. Quando eu entrei dentro de casa, aquela jovem senhora, assim, uns 35 a 40 anos, ela estava de joelho, e o joelho dela, assim, de tanto ela andar de joelho dentro de casa, arrastando, o joelho dela estava todo ferido e sangrando, e a casa estava toda suja, assim, do joelho dela, está arrastando dentro da casa. Eu falei: misericórdia, o que nós vamos fazer? Aí esse irmão falou assim: vamos orar? Eu falei: vamos. Nós oramos e fomos embora. No outro dia, nós estávamos em um outro trabalho, no domingo de manhã, no outro trabalho evangelizando, aqueles mesmos adolescentes falaram assim: ei, vai lá em casa fazer mais uma visita para minha mãe. Eu falei: misericórdia, de novo orar para essa senhora, e nós fomos lá. Mas quando nós chegamos lá, a senhora estava em pé, andando normalmente. Ela fazia 8 anos que estava naquela situação, com as pernas atrofiadas ali. E o resto do dia que aconteceu, eu não vou contar, senão eu fico aqui até 11 horas da noite contando. Mas porque o irmão falou assim: vamos. Mas na minha concepção, eu estava orando, falei assim: Deus, vai nas favelas, vai em lugar. É assim que nós temos. Irmãos, é algo que eu tenho que mudar na minha vida.
eu sinto que tenho que mudar. Você tem que sentir o impacto de Deus, que você tem que mudar, porque é você que tem que ir, é nós que temos que ir. Nós temos que orar, oração, temos que orar, mas também coloca aí um hífen nessa palavra e divide ela em meio. Orar, mas também ação. Não é só orar não, é entrar em ação. Os dias são difíceis, os dias são terríveis. São famílias sendo destruídas, são jovens sendo consumidos pelas drogas, pela prostituição, pela bebida alcoólica, por tudo que existe. E nós estamos falando, Deus, vai, vai. Faça que nem Isaías. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí a coisa vai mudar. Aí a coisa vai mudar. Vai mudar na minha vida, vai mudar na tua vida. E eu acredito que quando o pastor ou o dirigente aqui, ele abrir a oportunidade e falar assim, quem tem um testemunho? Gente, vai tropeçar um no outro nesses corredores para vir cá contar testemunho. Isso vai acontecer, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Deus quer estabelecer parceria. Deus já tem uma parceria com a igreja. Deus já confiou algo à igreja. Deus já colocou ferramenta suficiente na mão da igreja, na minha mão, na tua mão, para nós fazermos a obra de Deus. Nós temos que estar consciente que a missão integral da igreja aqui é pregar o evangelho, é fazer discípulo, é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e barrar o avanço das obras das trevas. É essa a missão exclusiva da igreja. Não deixe que nada perca o seu foco. O nosso foco tem que estar em Cristo. O nosso foco tem que estar nos céus. O mundo aqui, irmão, é de mal a pior, é cada dia pior, mas nós não estamos olhando para baixo, nós estamos olhando para cima, para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Bendito seja o nome de Jesus. Me vem à mente aqui agora um personagem da Bíblia que eu admiro muito, um camarada por nome de Gideão, ou Jerubbaal. Entre todos os israelitas daquela época, ele era um cidadão diferenciado. Enquanto todos já se contavam como derrotado, como entregue para as baratas, tá? Até as pessoas acham estranho. Nossa, mas entregue para as baratas, essa é uma expressão bíblica, né? Porque diz que quando Josafá louvou e montou um exército e adorou a Deus, a Bíblia diz que Deus desbaratou o exército do inimigo. É uma expressão bíblica, jogado para as baratas, ou desbaratados. Então Gideão, ele está ali, e de repente, ele está malhando o trigo em um lagar. Vocês já estão cansados de saber que lagar é uma fenda na pedra no lugar de pisar uvas, e não malhar trigo. Mas se ele fosse malhar o trigo no alto da pedra, para que o vento corresse e jogasse a palha, e os grãos de trigo escorresse, ele era visto pelos inimigos. Então ele pega o trigo e vai num lugar inconveniente, um lugar que não era para malhar trigo, dentro de uma fenda, está lá malhando trigo. E de repente Deus olha lá do céu e vê assim, e fala assim, esse aí eu posso confiar uma obra na mão dele. Esse aí eu posso fazer uma parceria com ele. Então Deus, de uma forma teofânica, na forma de um anjo, desce ali, porque foi Deus que desceu, porque o anjo depois recebeu a adoração. Desce e diz assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele retruca Deus e disse, se o Senhor é contigo, por que tantos males têm nos acontecido? O que ficou dos milagres do passado, isso aí é só registros históricos, Deus fazia, hoje não faz, mas, aí ele falou assim, vai nessa tua força, e você livrará Israel com essa tua força. Ele falou assim, eu não posso, a minha família é menor, a minha tribo é menor, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou aqui alistar um exército para combater os midianitas, que ainda tem mais uma coalizão de exército para ajudar ele? Aí então, Deus usa ali uma expressão idiomática no hebraico, tão incrível que me chama a atenção. Deus fala assim, ó, vai e tu destruirás os midianitas como se fosse um só homem. O que Deus estava dizendo para Gideão era o seguinte, Gideão, se for para você lutar
cara a cara com um homem, você vence? Ele falou assim, aí eu tenho chance, aí eu venço. Ele falou, então vai, que você vai derrotar o exército dele, como se fosse um só homem, porque eu vou ser contigo. Aí então Gideão fala assim, olha, não se ire o Senhor comigo, mas eu quero fazer uma prova. Ele então pegou, vamos na linguagem popular, pegou sua toalhinha, o seu lenço, e falou assim, hoje eu quero aqui orvalho em toda a terra, mas eu quero o meu lenço seco. Assim, ok. No outro dia ele chega, orvalho em toda a terra, tudo molhado. Ele molha os pés, quando olha o lenço seco. Ele falou assim, não se ire mais, mas vamos fazer diferente? Agora eu quero o lenço todo molhado, o velo todo molhado e a terra seca. Ele falou assim, no outro dia estava do jeito que estava. Aí Gideão falou assim, deixa eu falar só mais uma coisa. Se o Senhor mesmo vai me enviar, eu quero fazer mais uma prova. Fica aqui e eu vou ali. E eu vou preparar um caldo, um bolo. O bolo não era pequeno não, hein? O bolo não era pequeno. O bolo dava mais de 30 quilos. As padeiras que sabem disso, que quanto dá para fazer um bolo de 30 quilos. Fique aqui que eu vou até ali. Eu vou fazer um caldo, eu vou fazer um bolo e eu vou trazer um cabrito para oferecer em sacrifício. Eu vou ali. Sabe o que Gideão estava querendo dizer? Um caldo não se faz dentro de 10 minutos. Fazer um bolo, amassar e trazer, esse negócio demora. Pegar um cabrito, trazer ele para sacrificar, isso vai demorar. Gideão ia gastar no mínimo 12 horas para fazer isso. Aí quem fala assim, vai. Aí o anjo assim, eu esperarei. Eu esperarei. E ele foi, preparou o caldo, preparou o bolo e trouxe o cabrito. E veio olhando assim de esquina a esquina. Falei assim, o anjo já foi embora, já foi embora. Ele desistiu. Eu fiz isso para ele desistir mesmo, para ele ir embora. E ele foi. Quando ele chega em linha reta, que ele olha, o anjo está esperando. Irmão, se Deus quer fazer, isso aqui não é motivacional, não. Eu não sou pregador motivacional. Pelo amor de Deus, não me interpreta mal. Não sou motivador de auditório. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus quer confiar ou confiou algo a você e Ele quer fazer uma parceria com você, pode fazer caldo, pode fazer bolo, pode fazer cabrito, pode passar o que quiser. Que Deus, quando você voltar no ponto que você deixou, Ele vai estar te esperando e a missão ainda está de pé. Não adianta você correr. Você pode atrasar. E se Deus vê na sua onisciência que não pode ver atraso, fica tranquilo. Ele faz assim com você, tira o seu nome da lista e coloca outro no seu lugar para fazer aquilo que você não queria fazer. Mas uma coisa é certa, Deus está te esperando para estabelecer uma relação de confiança com você. E os dias, irmãos, são muito próximos. É hora de você chegar assim e pegar essa relação de confiança com Deus e falar, Deus, o que é? O que é que eu tenho que fazer? E abraçar e fazer o que Deus quer que você faça. E depois aqui então o profeta até diz assim, bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Ah, Senhor, eu não vou fazer nada, eu não quero fazer. Irmão, mas deixa eu dizer algo para vocês como experiência própria, e todos esses obreiros aqui com certeza tiveram essa experiência. Quando Deus fala no coração de um homem, ele diz que não vai, mas quando Deus fala, é introduzida uma convicção tão grande no coração do homem, no coração da mulher, que ele vai e faz e não sabe por que fez. Ele vai e fala e não sabe por que falou, mas ele vai e faz o que Deus mandou, porque a palavra de Deus é como uma chama queimando dentro do nosso coração, e ela nos compunge, ela nos leva. Você diz que não tem coragem, mas Deus te dá coragem. Você faz, você fala, depois você pensa, o que eu fiz? O que eu falei? Fica tranquilo, porque Deus vela sobre a palavra para fazer com que ela se cumpra. Mas uma coisa é certa, Deus quer estabelecer uma relação de confiança com você. Oh, louvado seja o nome de Jesus.
Poderia aqui falar de muitos outros personagens como exemplo, que Deus tomou esses homens de uma forma extraordinária. Alguns meses atrás eu estava lendo a história de um missionário que ele foi enviado a uma ilha que nas navegações, eu não me lembro de quem, descobriram que essa ilha era habitada. E ele foi escolhido para ser levado como missionário lá nessa ilha. Não me lembro o nome dele, quem sabe depois eu me lembro. A gente passa, eu não me lembro o nome dele. Muito mais que esses nomes europeus, do inglês da Europa, é muito complicado de falar. E então ele chegando lá, o chefe falou: o que tu veio fazer aqui? Ele falou assim: pregar o evangelho. Ele falou assim: evangelho? Para você se converter a Cristo, você precisa de Cristo, você precisa ser salvo. Ele diz da seguinte maneira, falou assim: olha, podemos até converter a nossa tribo e mudar de religião, mas primeiro de tudo nós precisamos de um milagre e ver se você realmente é enviado por Deus. E então, qual que vocês precisam? Ele falou assim: a água potável da nossa ilha aqui, ou é chuva, ou é água de coco. Todo poço que cava aqui é água salgada. E a nossa tribo está correndo o risco de ser extinta. Você vai cavar um poço, e o poço vai dar água doce. Se não der água doce, você vai ser enterrado dentro do poço. Mas antes Deus tinha mandado ele ou não tinha? Tinha mandado. E se Deus manda, Deus se responsabiliza, irmãos. Vocês sabem disso, não precisam ficar falando isso, Deus se responsabiliza. Quando Ele manda, Ele está no comando, Ele está no controle. Parece assim que fecha tudo, para tudo, mas quando chega no limite humano, aí Deus vai e age. E então Ele começou a cavar o poço. Quando Ele cavou o poço, quando o poço estava com 3 metros, não deu água, deu uma rocha. E o chefe da tribo falou assim: você vai ser enterrado dentro desse poço, que agora nem água salgada nem doce, deu pedra. Ele lá dentro, ele falou assim: Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, o que eu faço? Deus falou assim: bata na pedra, bata na pedra. Então ele pegou a ferramenta e bateu na pedra. Quando bateu na pedra, a pedra rachou e jorrou água. Quando jorrou água, a água era potável para alimentar aquela tribo. Quando Deus chama, irmãos, quando Deus tem a parceria com o homem, é isto que acontece. Louvado seja o nome de Jesus. E o que Deus fez, quando Ele se revela, o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer. E a igreja no dia de hoje, ela é tomada de uma forma coletiva e individual para proclamar o que Deus fez, o que Deus está fazendo e principalmente o que Deus vai fazer. Mas parece-me, me perdoe se eu estou enganado, se eu estou equivocado, me parece que conversando com diversos crentes, me parece que ouvindo as últimas mensagens, me parece que ouvindo os shorts, as mensagens curtas que a gente vê nas redes sociais, parece que as pessoas não estão falando mais o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer. Umas mensagens totalmente contrárias à Bíblia. Mas Deus chamou a igreja coletivamente. Para quê? Para a igreja proclamar o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus irá fazer. Ficamos em pé em nome de Jesus? Para vocês descansarem a coluna. Tem muita coisa que eu poderia dizer o que Deus fez, ou o que Deus está fazendo. Quero focar aqui poucos minutos, em poucas palavras, o que Deus vai fazer. E o que Deus vai fazer, Ele responsabilizou a igreja coletivamente e a igreja individualmente, eu e você, para proclamar o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer. Parece-me o seguinte, que quando nós lemos nos noticiários, ou nos vídeos que tem por aí, a respeito do fim do mundo, parece que as pessoas dão mais atenção nas profecias do falso profeta francês Nostradamus.
Aquela Bragajita, uma mulher cega lá da Índia, parece que dá mais atenção às profecias dela. As pessoas falam, nossa, vai acontecer isso porque Nostradamus era um falso profeta. Essa mulher é uma falsa profetisa, que já morreu há muito tempo. Agora eu vou falar para vocês aqui aonde tem profecia genuína. Aqui nesse livro que eu estou levantando ele aqui tem profecia genuína. Aqui tem palavras que nunca se caíram por terra, e nem tampouco vai cair. E Deus, desde a eternidade, Ele está anunciando por intermédio de todos os profetas, principalmente por intermédio do profeta Ezequiel e o profeta Isaías, que Deus vai trazer um juízo tremendo sobre esta terra. E as pessoas não estão nem aí. E no Novo Testamento isso é ratificado por Jesus. E depois é confirmado pelo apóstolo Pedro. E depois pelo apóstolo João no livro do Apocalipse. O que Deus vai fazer. Só que tudo isso que Deus vai fazer a qualquer momento, deixa-me destacar uma coisa. Antes que venha todos esses dias, Jesus Cristo aparecerá nas nuvens, no soar de uma trombeta, e vai arrebatar a igreja do Senhor antes que aconteça. E a igreja tem a responsabilidade de anunciar o que Deus vai fazer, que primeiro de tudo, Ele vai arrebatar a sua igreja, e após Ele arrebatar a sua igreja, irmãos, Ele vai entregar esse mundo aos cuidados, aos horrores de Satanás. Mas eu não estou nem importando com isso, porque a igreja do Senhor estará na glória, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que a igreja tem que proclamar, é isso que a igreja tem que proclamar. Não fique tu pensando que de repente do nada vai aparecer um salvador da pátria, lá no mercado comum europeu, lá no Oriente Médio, lá na Ásia, nas Áfricas, ou aqui na América Latina, que vai fazer com que tudo isso aqui vire um favo de mel. Que crente só vai ficar com um sapato bem largo nos pés e uma rede para balançar. Não, cada dia que passar, que se aproximar, a coisa vai se afunilar. E a igreja vai passar por momentos difíceis, mas só que tem um detalhe: quando a igreja não tiver mais condição de estar aqui, o Espírito Santo vai ressuscitar os mortos, transformar os vivos e levar-nos para o céu. Esta é a mensagem que Deus confiou, é isso que Deus vai fazer a qualquer momento. O que Deus fez, o que Deus está fazendo, e o que Deus vai fazer, e o que Deus quer que você e eu faça. Se você foi despertado nesta noite, por essa palavra que Deus colocou no meu coração, que você tem algo para fazer, não deixe para amanhã, faça hoje, comece hoje, inicie hoje. Comece hoje. Comece agora. Quem sabe Deus está estabelecendo uma relação de confiança. Quem sabe Deus está estabelecendo aqui agora uma parceria aqui, com irmãs, com crianças, com jovens, com adolescentes, com a igreja, com obreiros, com os porteiros, com pessoas que estão me ouvindo ou com pessoas que vão me ouvir. Assina embaixo nessa parceria, nessa confiança que Deus tem com você, porque Deus quer fazer algo, mas Deus quer fazer através de você. Bendito seja o nome de Jesus. Mas como que é complicado? Como que é complicado? Eu tenho certeza, se pegar um desses obreiros aqui, de repente ele passar aí, num desses botecos mais movimentados dos cantos de rua, que às vezes 6 horas já tem pessoas ali, esperando abrir para se embriagar. Aí de repente, quando ele estiver no seu auge, 50, 30, 40 pessoas, de repente, se um desses obreiros aqui chegar lá e tomar a palavra e começar a falar do evangelho, é bem falar assim: pastor Rosivaldo, o senhor não sabe de uma coisa, eu passei o violinaldo lá num boteco lá. Ele vai querer explicação tua, Linaldo. Alguém que acabar de vir falar para o pastor que viu lá. É bem provável, lógico que tu não vai sozinho, mas se tu pegar a tua esposa, umas irmãs e outras irmãs, e você for naqueles lugares bem suspeitos, e lá pregar o evangelho, fala assim: ué, mas o que esse povo está caçando aqui?
O que esse povo está caçando aqui? Você pode bem falar assim, ó, o meu interesse aqui não é nada terreno. O meu interesse aqui é pregar o evangelho para que Jesus liberta as pessoas. Então quando você ver alguém conversando com alguém, um lugar que é meio suspeito, se você não sabe, você não é onisciente, pelo amor de Deus, boca de siri e deixa Deus trabalhar, porque talvez Deus está estabelecendo uma parceria e uma confiança com pessoas para levar o evangelho em lugar que você nunca teve coragem de ir. Bendito seja o nome de Jesus. Cadê as pessoas que estão distanciadas do caminho? Só quero fazer um apelo bem rápido. 9 horas nós terminamos. Bem rápido. Venha. Jesus quer estabelecer uma relação de confiança, de parceria contigo. Tem algo que Deus está fazendo, mas tem algo que você tem que fazer. E você sabe que você tem que fazer. E você deixou de fazer. Deus chama você. Você que ainda não é cristão, venha. Jesus tem uma obra a realizar na tua vida e uma obra a realizar através da tua vida. Deus tem isso para fazer. Deus é invisível. Deus é espírito. Agora não. Nós temos corpo, alma e espírito. Nós podemos interagir com as pessoas e levar o evangelho de Jesus Cristo, levar a palavra de Jesus Cristo, falar o que Deus vai fazer, o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer. Essa é uma missão integral nossa, não é de Deus não. O que Deus tinha que fazer foi feito aqui na leitura. O está consumado. Deus consumou toda a obra de Cristo. Agora Deus confiou a nós para nós levar esse evangelho. Cadê a primeira pessoa que queira reconciliar? Cadê a primeira pessoa que queira aceitar Jesus como Salvador? Agora eu vou fazer um terceiro apelo. Vocês sabem que não é. Se vocês quiserem cantar um hino aí bem gostosinho, canta aí. Vou fazer um terceiro apelo que eu não sou acostumado a fazer. Tá? E isso aqui não é para ficar encerrando fim de mensagem com saída cinematográfica não, tá? Quantos aqui nessa noite, enquanto eu falava essa palavra aos teus ouvidos, o Espírito de Deus falou no teu coração, e você sentiu no teu coração que Deus quer estabelecer uma parceria e confiar algo a você, e Deus quer dar algo para você fazer, para que o reino de Deus cresça na terra. Eu quero fazer esse apelo. Se você quiser vir aqui, venha até a frente e eu vou estar passando o microfone para o nosso pastor e nós estaremos orando aqui em nome de Jesus Cristo. Tem alguma pessoa crente que Deus falou profundamente no teu coração? Tem. Se você quer vir, venha. Eu não sei nem que área que é que Deus quer te usar. Eu não sei o que Deus quer fazer através de você. É louvor, é ministério, é pregação, é cura, é milagre, é dom da palavra, é dom da sabedoria, é dom da ciência. Eu não sei o que Deus quer com você, mas o certo é que Deus ainda está listando pessoas para essa batalha. Deus ainda está listando pessoas para essa batalha. Eu estou falando para crente agora, para crente. Venha em nome de Jesus. Você quando vê alguém ensinando, quando vê o pastor ensinando nas terça-feiras e o teu coração queima com vontade de ensinar, isso aí não é humano não, isso aí não é coisa do homem não, isso é coisa de Deus. Deus faz queimar. Quando você vê alguém regendo e você tem vontade de reger, isso aí, irmão, é coisa de Deus. Você vê alguém cantando e você tem vontade de cantar, isso aí é coisa de Deus na sua vida, Deus tocando no seu coração. Venha em nome de Jesus Cristo. Aleluia! E eu tenho convicção que a partir de hoje Deus estará confiando algo nas tuas mãos. Bendito seja o nome de Jesus. O Senhor.